Bem, gente, muito boa noite para vocês. Vamos começar mais uma aula. Um prazer, Catarina, Naira. Boa noite para vocês. Como é que vocês estão? É muito bom ter a companhia de vocês e essa oportunidade da gente estar compartilhando mais uma vez um pouquinho de conhecimento. Hoje eu preparei um material bem interessante para vocês, bem focado na competência 2 e na competência 3. E eu trouxe aqui, eu estou com o material do Enem 2019, se não me engano, 2019, módulo 4, 2019, algumas competências, as competências não mudaram, alguns detalhes assim mudaram, outros não, apenas a manutenção. E esse material, quem não tiver esse material, só me dá um alô no WhatsApp que eu mando esse material está em PDF, são as 4 competências, cada uma detalhadamente sendo abordada. Eu sempre falava, a Catarina lembra, façam desse material a Bíblia de vocês. Lembra, Catarina, quando eu falava isso? Lembro sim, era todo santo dia. Façam desse material a Bíblia de vocês, porque é aqui que vocês vão entender, por exemplo, o que é um repertório legitimado, mas não pertinente, o que é um repertório não legitimado, o que é um repertório baseado nos textos motivadores. Não dá tempo da gente ver isso aqui tudo, mas dá pra gente ver bastante coisa. Mas o aluno estudando isso aqui sozinho, ele amplia o leque de possibilidades de acertar mais, consequentemente errar menos. Então aí vem dizendo aqui quando é que o aluno tira 100, por que o aluno tira 120, por que o aluno tira 160, quando é que o aluno tira 200, quais as competências para o aluno tirar 200. Agora eu vou tirar o som aqui vou tirar o som do WhatsApp que está me incomodando. Deixa eu ver. Esse aqui eu tiro. Pronto. Portanto, esse material é super importante para que vocês dominem cada competência e saibam o que é que vocês podem e o que é que vocês não podem. O que é que o corretor quer encontrar. Isso aqui é a Bíblia. É o beabá. Diz para você aqui, ponto a ponto. Olha aqui, ó. Quando é que o aluno tira 40? Quando ele tangencia o tema, um aglomerado de palavras sem sentido, traços constantes de outros tipos textuais. Ou seja, mistura texto narrativo com texto dissertativo e vira uma bagunça. Às vezes o texto é só dissertativo, não é argumentativo. Quando é que ele tira 80? Partes do texto embrionários, ou seja, começa, mas não tem uma finalidade. O texto não alcança uma progressão textual. Uma conclusão finalizada por frase incompleta. Muitos trechos de cópias dos textos motivadores. Eu falo muito isso em sala de aula. E o nível 3, repertório baseado nos textos motivadores, aquilo que eu já li, 120, 160 pontos, e vem abordando cada um e também a nota 200. Eu quero falar para vocês, basicamente aqui, para a gente entender mais ou menos como é que funciona essa competência 2. Então, matriz de referência da competência 2, e eu vou trazer para vocês uma redação nota 1000 abordando cada um desses aspectos da competência 2 e da competência 3. Então, apresenta um assunto, aí vamos lá. O que diz a competência 2? Compreender a proposta de redação, ou seja, eu entendi o tema que está sendo abordado, eu aplico várias áreas do conhecimento, eu compreendo o texto, eu aplico, vamos começar a conjugar o verbo na primeira pessoa. Eu compreendo a proposta de redação, eu aplico conceitos de várias áreas do conhecimento, ou seja, repertórios, fatos, citações, dados, tudo isso de outras áreas, pode ser da filosofia, da literatura, da engenharia, da antropologia, da astronomia, não importa. O importante é que eu pegue qualquer área do conhecimento, da história, da matemática, e consiga relacionar isso com o tema abordado. Áreas do conhecimento para que eu desenvolva o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo, argumentativo em prosa. Então, o texto ele tem uma estrutura, ele tem um limite. Você tem, por exemplo, limite ali, não vou dizer que toda redação tem que ter 5 parágrafos, mas as redações que têm alcançado nota máxima, elas têm 4 parágrafos. Você tem uma ideia central na introdução que vai ser desenvolvida ao longo de 2 parágrafos e, consequentemente, baseado no problema que você vai estar tratando, você vai apresentar uma proposta. Tudo isso está dentro dos limites da estrutura do texto e você tem que obedecer. Um texto ele tem que ser compreensível e, para que ele possa ser compreensível, você tem que utilizar da gramática da melhor maneira possível. Por isso que eu sempre falo para vocês que a gente tem que entender o texto como algo linear
e indissociável nas suas partes. A introdução não está dissociada da conclusão, do mesmo modo que os dois parágrafos argumentativos também não estão soltos. Eles, um complementa o outro, um traz muito mais argumentos para solidificar o que já foi apresentado no outro. O primeiro está ligado à introdução, o segundo também. A sua proposta está ligada àquilo que você apresentou como causa de um dado problema. Portanto, isso faz parte dos limites estruturais do texto. E aí eu tenho o aluno apresenta o assunto tangenciando, por exemplo. Professor, o que seria tangenciar? Se o tema é a violência contra crianças, eu não posso tratar de violência contra mulheres porque eu estou tangenciando o tema. Ainda que eu fale de violência no modo geral, eu vou estar tratando da violência, mas eu não estou sendo específico. E é necessário que a gente seja específico. Deixa eu ver se minha caneta tá boa de riscar aqui. Então, o que seria tangenciar o tema? É você. Aqui eu tenho um círculo, né, que não é um círculo. Quando eu tangencio o tema é quando eu passo aqui. Ih, eu tô querendo passar fora. Quando eu passo por fora, né? Eu queria passar por fora aqui, mais ou menos isso. Quando eu passo por fora, eu não passo dentro do círculo que está tratando o problema. Quando eu passo aqui assim, ó, mais ou menos é isso. Quando eu passo por aqui, aí sim é que eu estou tangenciando o tema. Você não pode tangenciar o tema, você tem que tratar o tema de acordo com aquilo que está sendo abordado. Demonstra domínio precário do texto dissertativo argumentativo, o aluno não consegue organizar um texto com introdução, ideia central, não apresenta elementos coesivos. Tudo isso é observado na competência 2, que é a estrutura. Portanto, quando vocês estão colocando os elementos coesivos, em primeiro lugar, na sequência o ademais, o além disso, e no final um portanto, vocês não estão apenas trabalhando a competência 1, vocês não estão apenas colocando a competência 1, vocês também estão colocando a competência 2. Vocês estão trabalhando a competência 2. Então vocês têm que entender que os elementos coesivos não trabalham apenas a competência 1, mas ela trabalha também a competência 2 porque faz parte da estrutura. Com traços constantes de outros tipos textuais. Segundo, que a gente deve observar, desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos dos textos motivadores ou apresenta domínio insuficiente do texto dissertativo argumentativo, não atendendo à estrutura com proposição, argumentação e conclusão. É um texto que é um bolo. Você tem apenas um bolo de informações que você traz do texto motivador, mas que não apresenta uma ideia própria. Você não apresenta uma ideia própria, você não tem proposta. Proposição é proposta, você não tem argumentação, você não tem um repertório, você não apresenta uma ideia central, você não apresenta uma conclusão com proposta que aborde todos os... que atenda a todas as exigências de agente, ação, meio, fim, detalhamento. Isso é apenas um bolo. Quando ele alcança 120 pontos, desenvolve o tema por meio de argumentação previsível, né? Você não encontra nada, fica muito no achismo, fica muito na ideia de que todo mundo pensa da mesma forma, você não traz nada de novo. Eu tenho falado esses dias para os alunos, até dei uma aula, não deu tempo de dar aula no segundo ano essa semana, mas eu comentei com os meninos do primeiro e do terceiro. Turma, vocês não vão inventar a roda. Vocês vão adaptar a roda ao jeito de vocês escreverem, à forma de vocês observarem o mundo, observarem os problemas, à forma de vocês encaixarem repertórios. Ou seja, vocês não vão inventar o mundo. Vocês pegam as redações nota 1000 e percebem que não há nada de tão maravilhoso, de tão novo, não há uma invenção da roda. É isso que vocês têm que entender. E aqui, quando o aluno percebe isso, ele sai dessa argumentação previsível. Mas para ele sair dessa argumentação previsível, ele tem que começar a treinar, a testar a sua capacidade argumentativa diante de vários temas. E ao longo dos anos que vocês trabalham, vocês vão se sentir mais motivados e mais seguros para trabalhar. Eu já trabalhei algum tema da área médica, da área de saúde, da área de segurança, da área de cultura, da área de
tecnologia. Professor, nunca escrevi nada sobre agronegócio. É bom escrever. Professor, nunca escrevi nada sobre o patrimônio histórico, que foi o tema da redação hoje lá na escola. Então, a gente tem que pegar os eixos e tentar trabalhar pelo menos ao longo do ano 2, 3 temas de cada eixo. Isso vai te gerar repertório, te gerar argumento, te gerar capacidade de poder escrever a respeito daquilo. E aí o aluno, quando não chega nisso, ele é mediano, ele tem um texto dissertativo com proposição, até tem proposta, argumentação e conclusão, mas ele fica muito na pré-visibilidade. Ele fica muito... Eita, peguei na caneta errada aqui. Fica muito na pré-visibilidade. Vamos seguir. 160 pontos. Desenvolve o tema por meio de argumentação consistente e apresenta bom domínio do texto dissertativo argumentativo com proposição, argumentação e conclusão. Então, professor, mas poxa, aqui parece que está perfeito. Parece que está perfeito. Aqui é 160 pontos. Parece que o aluno está com 160 pontos. Com mais de 160 pontos, mas não, é apenas isso. Agora, a diferença dessa competência para a próxima é o seguinte: desenvolve o tema por meio de argumentação consistente a partir de um repertório sociocultural produtivo. Aqui está a questão. Às vezes o aluno não pensa nesse repertório sociocultural. Você tem que pensar nesse repertório sociocultural, porque ele é fundamental. Deixa eu mudar essa cor aqui, vou botar para amarelo. Eu botei amarelo, foi. É um repertório sociocultural, bem aqui, ó. Um repertório sociocultural produtivo. E aqui ele não apresenta esse repertório sociocultural produtivo. O aluno tem que tomar cuidado com esse repertório sociocultural produtivo, porque é ele que vai pesar na hora de se você conseguiu concatenar da melhor maneira possível, Catarina, o seu repertório com a sua argumentação, e apresenta excelente domínio do texto dissertativo argumentativo. É uma coisa que não é absurda, não é complicada, a gente pode muito bem dominar esse assunto da melhor maneira possível. Vamos subir um pouquinho aqui, descer um pouquinho, quer dizer, vamos a pertinência. Trata-se da associação de repertório legitimado, ao menos a um dos elementos do tema. Essa associação pode se dar por sinônimos, hiperônimos ou hipônimos. Produtivo, aí eu acho que ele já falou de legitimado, bem aqui, deixa eu ver. Repertório legitimado, trata-se de repertório em que se utilizam informações, fatos, situações e experiências vividas com respaldo nas áreas do conhecimento. São considerados repertórios legitimados. Conceitos e definições, informações, citações, fatos, referências, áreas do conhecimento, fatos ou períodos históricos, referência a nomes de autores, filósofos, poetas, livros, obras, peças, filmes, escultura, música. Olha como é muito vasto esse repertório aqui. É muito vasto. Referência a áreas do conhecimento, filosofia, sociologia, literatura, escritores, poetas, autores, educadores, medicina, médicos, linguistas, estudos, pesquisas, personalidades e celebridades. Professor, eu posso citar uma celebridade, independente dela não ser uma referência naquela determinada área? Você pode sim citar. Se for pertinente, se for legitimado, isso é legitimado. Se for pertinente, tudo bem. Revistas, o Globo, Revista Veja, Revista Rede Globo, Folha, São Paulo. Aí tem aqui o rascunho da redação. Por exemplo, deu o texto aqui. Isso aqui vocês podem analisar depois com bastante calma, ok? Então, será considerado como sinônimo de internet a menção a qualquer termos mais abrangentes ligados a esse universo, rede, browser, navegador. Quando você tem uma palavra que é muito complicada, você não encontra sinônimos para ela. Aí tudo que está ligado você pode utilizar, ok? E aí, turma, aqui tipos de processamento, aqui ó, tipo 3, aqui é só avaliação do tipo textual. Não dá para a gente fazer uma leitura agora de tudo isso, mas eu quero mostrar para vocês como essa competência ela vem fazendo parte da organização de um texto que eu trouxe bem aqui. Antes, só para lembrar para vocês, 5 competências. A1, demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. 2, compreender a proposta de redação e aplicar conceitos de várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. 3, que a gente vai analisar um pouquinho hoje, na próxima aula eu vou dar a sequência. Selecionar, relacionar, organizar, interpretar. Olha, são 4 verbos
informações, fatos, opiniões. Por que é opinião? Porque pode ser a opinião de uma celebridade, pode ser um fato que aconteceu, pode ser uma informação que é um dado, e argumentos, é a sua linha de pensamento em defesa de um ponto de vista. Demonstrar conhecimento dos mecanismos linguísticos necessários para a construção do argumento. Gente, quais são os mecanismos linguísticos? São aqueles operadores argumentativos que a gente estuda no segundo ano, que a gente revê no terceiro ano. São as conjunções, são os sintagmas, são os elementos anafóricos e catafóricos que vão te ajudar a construir um texto que vai apresentar certa linearidade. Um texto que vai te apresentar progresso textual. Parece que outro dia eu estava escrevendo melhor. Vai te apresentar progresso textual. Essa ideia de progredir no texto, que eu vou mostrar para vocês, gente, isso é fundamental. Quando o avaliador, Catarina, pega o teu texto, não é a competência 1 que ele analisa, não é a 1, não é a 3, não é a 4, não é a 5. A primeira é a 2, Catarina. Por quê? É porque ele consegue entender, ele consegue perceber se você desenvolveu o tema, ele não está olhando a gramática, se você desenvolveu o tema, se você consegue dar a ele, mostrar a ele que você conhece os limites estruturais e que você escreveu um texto dissertativo argumentativo. Claro que, ao observar a 2, ele já vai também com o olho na 1, na 3. Isso é lógico, isso é muito natural. Mas ele quer entender se você conseguiu usar áreas do conhecimento. Lá na introdução ele já percebe isso. Ele consegue entender lá na introdução se você tem projeto de texto. Ok? Projeto de texto é fundamental porque é o teu cartão de visitas que está sendo apresentado. Professor, mostre isso para a gente na prática. Mostrarei sim. Na prática nós temos... Cadê o texto? Está aqui. Eu vou apagar isso tudo que está aqui. Deixa eu ver se a galera digita alguma coisa lá. Tá ok. Tá assim, beleza. Então vamos lá. Vamos ver aqui esse material aqui. Vamos ver se a gente consegue terminar. Que a gente passa 15 minutos lá. Todos contam que hoje o Meet só está dando uma hora. Eu vou analisar com vocês aqui uma introdução. Turma, isso aqui é aquilo que eu venho falando para vocês. Olha como está feito, está dividido aqui. Ó. Repertório. Eu tenho um elemento coesivo que vai unir a apresentação do tema problematizado. Ok? Ou seja, é o RCTT. E depois um elemento coesivo e o projeto de texto, que aqui é o último T, a tese. Aqui eu tenho o tema. Esse elemento coesivo, ele vai ser a contextualização. E aqui o repertório sociocultural, repertório mesmo. Vamos ver numa redação nota 1000 com essas devidas cores aqui. Preste bem atenção nessas cores aqui, ó. Olha aqui, ó. Azul, roxo, verde e sei lá, meio laranjinha aqui, meio marronzinho, né? Tá meio marronzinho. Vamos lá, vamos ver como foi que o aluno fez. O filme Coração da Loucura, turma, e eu vou dando detalhes aqui, não se esqueçam disso. Aspas no nome do filme, aspas no nome do livro, aspas no nome do poema, aspas no nome da música, aspas no nome da série. Coloquem aspas. Essa aspas aqui, ó, é do texto todo. Essa daqui não está contando não. Essa aqui ela tinha que estar aqui e aqui, que eu mesmo que esqueci. Ok? Então, aspas nessa galerinha aqui. No filme Coração da Loucura, que narra, tem uma vírgula bem aqui, né? Não, tem vírgula não. O filme Coração de Loucura, que narra a história do psiquiatra Nise da Silveira. Desculpa, foi na hora de digitar, por isso que ficou assim. Nise da Silveira, isso, agora tá certo. Retrata a desumanização. Ah, não, turma, bem aqui, agora que eu tô vendo. É um travessão. Tem um travessão aqui, porque quando eu vi o outro, eu digo, cadê o primeiro? É aqui que narra, isso aqui eu tenho uma oração subordinada adjetiva. Retrata a desumanização sofrida pelos indivíduos que possuem psicopatologias, o que dificulta a realização de tratamento adequado e a inserção social destes. Aqui eu tenho o quê? Contexto. Nada mais, nada menos do que contexto. Olha a nossa estrutura, vamos seguir nossa estrutura. Repertório, elemento coesivo. Nesse sentido, a temática da obra está intimamente ligada à sociedade brasileira atual, visto que o estigma associado às doenças mentais, olha o tema, é um problema que restringe a cidadania no país.
Então, eu tenho o elemento coesivo, o que ele pede depois? A apresentação do tema problematizado, tá? Aqui a apresentação do tema, na sequência, e depois o que ele pede? O projeto, o elemento coesivo, o projeto de texto, indicando quem? Os argumentos em 2. Com efeito, olha o outro elemento. Uma coisa que vocês têm que observar bem aqui, que vocês vão observar também em outras redações nota 1000, é que eu não saio de um período... Para o ponto bem aqui, olha um ponto bem aqui. Eu não saio de um período sem um elemento coesivo. Eu não saio de um período sem um elemento coesivo. Perceberam? Vocês têm que terminar o período, obrigatoriamente, colocar um elemento coesivo para trazer unidade. Lembra o que a gente falou lá na competência 2? Que os limites estruturais são esses. Escrever um texto que tenha essa ligação completa. Então, o que está de verdinho aqui, que eu separei, são os elementos coesivos. Ele sai daqui, ponto, elemento coesivo. Argumenta o que for, bota informação, ponto, aqui, elemento coesivo. E aí, com efeito, hão de ser analisadas as causas, aqui, né? As causas. Na hora que eu copiei esse texto, o computador estava... É um programa que a gente tem que usar para pegar uma imagem e transformar em texto. As causas que corroboram esse grave cenário: a desinformação, eu tenho aqui o D1, e a mentalidade social, eu tenho aqui D2. Portanto, Matheus, portanto, Naira, portanto, Catarina, todo o projeto aqui foi seguido. Isso aqui, gente, logo na introdução, isso é projeto de texto. Nessa leitura bem aqui, o avaliador já vai entender que você não veio à toa para a briga. Você veio bem preparado, porque você tem contextualização, é um repertório legitimado, pertinente, produtivo. Você tem uma contextualização bem adequada nesse sentido. Você conectou o problema ao tema e logo depois você, conectando os períodos, você apresentou o D1 e o D2. Vamos seguir. Olha a estrutura do desenvolvimento 1. Primeiro período, coesão, elemento coesivo, elemento coesivo. Você tem tema e tese no primeiro, que é um primeiro argumento seu. Depois você tem o segundo período, mais uma vez, coesão. Terceiro período, terminou coesão. Terminou o terceiro, começa o quarto, coesão, elemento coesivo. Aqui você vai apresentar no segundo período um repertório relacionado ao argumento, ou seja, você vai apresentar aquilo que eu tenho falado na aula, vozes de outras áreas. Você vai aprofundar o seu argumento, depois você vai concluir. Gente, isso aqui é para o D1 e para o D2. Vamos ver se isso na prática, como é que isso acontece na prática. Nesse viés, eu vou até diminuir aqui para a gente ver se fica um pouquinho próximo. Nesse viés, elemento coesivo, olha aqui, ó, primeira coisa. Então vamos enumerar. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitavo item. Nesse viés, está aqui o 1, acompanhei. É necessário pontuar que a falta de informação acerca das doenças mentais precisa ser superado. Então ele está dizendo o seguinte: a falta de informação, bem aqui, olha aqui, Naira, falta de informação. A desinformação é falta de informação, D1. Falta de informação acerca das doenças mentais, olha, apresento quem? Tema e tese, então já cumpriu 2. Cumpriu 2. Vamos cumprir o 3. O que diz o 3? Elemento coesivo. A esse respeito, respeito de quê? Disso aqui que foi citado. Tá aqui o 3. O jornalista André Trigueiro, em seu livro Viver é a Melhor Opção, afirma que parte expressiva dos cidadãos portadores de alguma disfunção mental, possui dificuldade em viver de forma mais saudável devido à falta de conhecimento sobre sua condição. Turma, prestem atenção que eu tenho um progresso. Tudo que vai girar aqui, Catarina, tem que girar em torno de falta de informação. E o que ele diz? Que a pessoa não é saudável devido ao quê? À sua falta de conhecimento, desconhecimento, falta de informação. E aqui eu cumpri o 4, que é o quê? O trazer repertório. Olha o livro aqui, ó, o livro do escritor Trigueiro. Continuemos. Sob essa perspectiva, cumpri o 5. Olha como a coisa vai se destrinchando. Turma, deixa eu conversar com vocês aqui. Vocês estão acompanhando isso aqui? Vocês estão entendendo essa lógica? Tá entendendo aí, Naira? Tá seguindo? Tá filé para ti, Catarina, Matheus?
Digite um sim aí para eu saber que vocês estão acompanhando. Catarina, ok. Matheus, ok. Faltou a Naira. Mas mesmo que a Naira não responda, eu tenho certeza que está acompanhando lá. Então vocês estão percebendo como uma coisa é lógica. Isso é progresso, gente. Progresso textual. Eu saio do 1, vou pro 2. Eu saio do 2, vou pro 3. Saio do 3, vou pro 4. Saio do 4, vou pro 5. Saio do 5, vou pro 6. Saio do 6, vou pro 7. Saio do 7, vem pro 8. Você tem que seguir esse projeto. Sob essa perspectiva, 5, elemento coesivo. Agora vem o que? Aprofundamento do argumento. Constata-se que grande parte dos brasileiros desconhece, olha aqui, ó, falta de informação é desconhecimento. A diferença entre tristeza e depressão ou ansiedade e estresse, por exemplo, tal como denunciado por André Trigueiro. O repertório dialogou com a tese. Perceberam como há esse diálogo? Falta de conhecimento, desconhecimento, desconhece. Cumprimos a 6. 7, posso continuar o 6, o 7, a coesão, e eu posso continuar aprofundando. Aí foi o que ele fez, elemento coesivo, 7. 8, aprofundamento. Vamos lá. Embora a psiquiatria e a psicologia tenham avançado no que diz respeito ao controle dos sintomas dos psicopatológicos, o fato de esse tema ser silenciado impede, silêncio é desinformação. Impede que muitos tenham acesso. Se eu não tenho acesso, eu não tenho conhecimento. Tudo girando em torno da tese. A saúde mental e faz com que o sofrimento psíquico seja reduzido a uma frescura ou sentimento passageiro. Entre parênteses, porque é uma expressão clichê. Assim, elemento coesivo cumprido. 9. O que a gente tem que fazer no último período? Concluir. Conclusão do parágrafo. Está aqui, ó, nas cores. Eu vou mandar esse material para vocês. Enquanto assim, logo, portanto, desse modo, dessa forma, enquanto a desinformação, eu retomo o tema. Enquanto a desinformação se mantiver, olha o diálogo aqui, ó. É incrível essa linha do tempo aqui, essa linha progressiva vem para cá e traz para cá. Todo o tempo dialogando, tudo que vem falando no argumento tem que estar ligado à tese. Enquanto a desinformação se mantiver, o Brasil permanecerá distante da inclusão dessa parcela da sociedade. Vou tentar fazer o outro parágrafo aqui. A mesma estrutura. Coesão, 1, vamos lá, só anotar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, seguindo o modelo, seguindo aqui, ó. 1, ademais, a mentalidade social preconceituosa existe no território nacional, existente, tá bom, certo. Existente no território nacional dificulta a superação dos estigmas no que tange às disfunções mentais. Tema bem aqui, ó, estigmas e disfunções mentais é o tema. Eu tenho o elemento coesivo para começar o parágrafo. Aqui está contando a competência 4. E eu tenho o tema, a tese dele. Qual é a tese? O que a tese vem falando aqui? A desinformação e a mentalidade social. É o comportamento das pessoas em relação ao problema. Então, a mentalidade social preconceituosa, olha aí como é incrível como essa aluna fez essa redação perfeita. Existente no território nacional, dificulta a superação dos estigmas no que tange às disfunções mentais. Isso é fato. Nesse cenário, eu cumpri aqui o 1, cumpri o 2, estou cumprindo o 3 e aqui eu vou cumprir o 4. Qual é o 4? Repertório. O sociólogo Sérgio Buarque de Holanda, em sua obra O Homem Cordial, expõe o egoísmo presente na sociedade brasileira que tende a priorizar ideais particulares em detrimento do bem-estar. Repertório dialogando com o problema. Eu tenho agora o 5, desse modo, ainda falando de preconceito. Tudo vai girar em torno dessa mentalidade social preconceituosa. Aqui girou em torno. Vamos ver se daqui para cá gira em torno também. Observa-se que as doenças mentais são frequentemente associadas à incapacidade ou fraqueza por destoarem do ideal inalcançável de perfeição cultivado no ideário nacional, o que faz com que muitos cidadãos sejam, com certeza sejam. É ruim a gente pegar texto assim de foto, aí tentar passar para o texto.
sejam alvo de preconceito e exclusão. Fatos que demonstram o egoísmo. Esse comportamento aqui é o que? Egoísmo. Egoísmo vem o quê? Mentalidade social preconceituosa. O egoísta é preconceituoso, ainda presente na mentalidade brasileira. Ó, egoísmo na mentalidade social. Por conseguinte, aqui é o 7, aqui é o 6, o que está de verde, que é o aprofundamento do argumento. Olha bem aqui, ó. Aprofundamento do argumento. E por último, hoje eu não vou trabalhar a conclusão, o elemento penúltimo, o elemento coesivo, que é o 7, e aqui o 8, que é a conclusão. Por conseguinte, aqui eu tenho 8, evidencia-se a necessidade da construção de valores empáticos. Isso aqui, os valores empáticos, tem a ver com essas pessoas que não têm empatia. E solidários no Brasil, fator imprescindível na construção de uma sociedade igualitária e democrática. Para a gente fechar, ela fez uma conclusão por conseguinte, né? Concluindo, evidencia-se a necessidade de construção de valores empáticos, porque a sociedade ela é preconceituosa, ela não tem empatia, ela não sabe como lidar e muito menos tem vontade de aprender a lidar com isso. E dessa forma é necessário que a gente já tenha uma proposição. Evidencia-se a necessidade da construção, é uma proposta. É propositivo e é bom terminar o parágrafo de forma propositiva. É muito interessante. Enquanto a desinformação se mantiver, já está dando ideia também de proposição. E aí, turma, a gente fecha essa estrutura. Eu quero falar dessa estrutura na próxima aula. A gente vai gravar, na segunda-feira eu vou gravar uma live também, fazer outra live, para a gente entender essa estrutura toda. No mais, o que eu deixo para vocês? O que eu falo para vocês? Sigam, coloquem esse projetinho na hora que vocês forem desenvolver a redação de vocês em casa. Sigam essa estrutura, porque é a estrutura das redações nota 1000. Portanto, turma, vocês entenderam que é tudo uma questão de estrutura. É a gente entender o que eu tenho que, a gente tem que fazer, o que faz parte, o que eu posso, o que eu não posso, o que não deve faltar, o que é importante, o que é essencial. E a gente viu aqui numa redação nota 1000 que ela não descobriu a roda, ela não inventou a roda, ela pegou a roda e adaptou à sua realidade, ao seu conhecimento, à sua capacidade de escrita. Cada um tem a sua. E, claro, dominando a língua portuguesa, que eu sei que é um bichinho que acaba tirando muitos pontos. A conclusão não vai ser diferente. Ó. Tem aqui a estrutura todinha da conclusão, que a gente vai estudar em breve. Eu vou preparar mais uma redação dessa daqui para mandar para vocês. E vocês podem pegar as redações nota 1000 e fazer essa estrutura para encontrar. Porque você vai aprendendo a encontrar, depois você vai formando um padrão dentro da sua mente. Tem que colocar coesão, tem que colocar tema e tese, coesão de novo, repertório relacionado, coesão de novo, aprofundamento do argumento, coesão de novo, conclusão do argumento, conclusão do parágrafo. Tá bom, turma, assim para vocês? Foi boa aula? Beijo no coração, meu filho. Beijo do Catarina. Beijo no coração também, Naira. E a gente vai se ver na segunda-feira. Vou preparar essa aula agora, vou editar para que ela possa estar presente e vocês possam assistir. Beijo no coração, né, Catarina? Vocês possam assistir um outro momento, tá bom? Um abraço para vocês. Deus abençoe cada um. Valeu, valeu, valeu.